jejum da vitória, chamado de Deus, jejum da vitória, mudando histórias, jejum da vitória, jejum da vitória, jejum da vitória, jejum da vitória. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Você que está em casa, seja bem-vindo. Fique à vontade aí. Aproveita, curta o canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos e vamos iniciar mais um culto na presença do nosso Senhor. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, Deus, nos encontramos na Tua presença. Gratos ao Senhor pelo privilégio de poder estar na Tua casa e adorar o Teu nome. Grato ao Senhor por essa mensagem poder chegar nesses irmãos, Pai, através dessa rede social, Deus. Obrigado, Senhor, porque somos privilegiados por sermos usados pelo Senhor e tocados pelo Teu amor. Deus, que nessa noite, Deus, possamos ser, ó Pai, tremendamente abençoados pela palavra que for ministrada, pelo louvor que for ministrado, Deus, que venham impactar as nossas vidas. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. O sangue de Jesus nos leva sempre mais. Ele se entregou na cruz e morreu por nós. Amém? Vamos cantar. O sangue dele é tudo em nossas vidas. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor e pela atenção. Teu sangue, Tua cruz, me levam de volta pra Deus. Tua morte, Tua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, Sua luz em mim brilhou. Sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Teu sangue, Tua cruz, me levam de volta pra Deus. Tua morte, Tua vida, as trevas, Ele já venceu. O amor do Senhor, Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, Sua luz em mim brilhou. Tua glória me cobriu, mais que vencedor
vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que da sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo caminho. Sei que da sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo caminho. Só bateria. Sei que da sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo o caminho. Sei que da sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que da sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que da sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Obrigado, Senhor, pelo teu novo, pelo teu vivo caminho. Aplauda o Senhor que Ele é digno, aleluia. Te adoramos, Deus, santo é o teu nome, aleluia. Exaltado seja o Senhor, Ele é o único Deus poderoso para nos salvar. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele está vivo, ele venceu a morte. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, enche meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos. Sendo ao Senhor, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Ele é o Deus que move as montanhas. Cristo move as montanhas. Cante. E tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte ele venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cante, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz. Brilha em nós a tua luz, Senhor. Para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor que é digno. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda a adoração. Graças a Deus, graças a Deus. Meus queridos, boa noite. Paz seja convosco. Nesse momento aí, a sua casa, ela se torna uma extensão aqui do templo, aqui da igreja. E nós, mesmo separados por uma questão de distanciamento, ou separados na nossa presença física, nós estamos juntos no Espírito, juntos na mesma fé, na presença de Deus, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que esse Deus maravilhoso, Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família, mas Ele também tem cuidado de você, da sua casa, da sua família, porque Deus, Ele é fiel. Nós temos alguns irmãos que partiram, que foram para o lar eterno, dentre eles a irmã Maria Vitória Zacarias Marcelino, uma irmã muito fiel, temente a Deus. No domingo passado, ela partiu para estar com o Senhor. Falei com um dos seus filhos e ele se apresentava muito tranquilo, graças a Deus, porque sabe da fidelidade da sua mãe, sabe da caminhada dela com o Senhor Jesus, e sabe, os filhos sabem, a família sabe, embora o momento ele seja triste para nós, que ficamos aqui, por causa da perda, por causa da saudade, mas é só por um período de tempo, só por um período de tempo. E também o nosso amado pastor Valdir, ele também partiu, ele também já está no lar eterno, com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava internado e ele partiu. Ele cumpriu a sua carreira, ele cumpriu o seu propósito, um homem de Deus que deixa saudades para todos nós. Falei também com seus filhos e graças a Deus todos confortados no Senhor, na certeza da presença, da promessa e da realidade do reino de Deus, da vida eterna. Enfim, irmãos, a gente sempre fala sobre isso,
nós não tememos a morte. Nós não temos por que ter medo da morte. Afinal de contas, Jesus, ele venceu a morte. Aleluia. E nós sabemos que para nós, a morte não significa o fim. Pelo contrário, a morte significa o começo. Jesus disse que ele é a porta. E nós entramos através dele para o reino de Deus, para achar pastagens seguras, para achar a vida eterna que tanto nós ansiamos de viver com o Senhor. Nunca se esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. Jesus Cristo não deixou de ser o Senhor e nunca deixará. Ele é o Senhor, Ele é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. Fica a nossa saudade, mas nós sabemos que em breve estaremos juntos, todos juntos, vivendo no lar eterno com o Senhor nosso Deus. Este é o momento de nós consagrarmos os dízimos, de nós consagrarmos as ofertas na presença de Deus. E eu gostaria que você, que está me ouvindo agora, prestasse atenção no que vai aparecer aí na sua tela. Aí na sua tela, ou do seu celular, ou do computador, ou do seu tablet, aí vai aparecer a imagem com o número das nossas contas bancárias, com o número do nosso Pix. E você pode fazer uma transferência, um depósito, você pode fazer uma transferência também pelo Pix. E você também pode, separando o dízimo e a oferta, trazer aqui para a igreja e entregar todos os dias da semana, das 9 até as 5 horas da tarde. E aos domingos, das 8 horas da manhã até as 10 horas da manhã. Importante é cada um de nós andarmos com fidelidade na presença de Deus. Porque a nossa fidelidade, ela é uns aos outros também. Ela é também com a igreja. Mas, sobretudo, ela é com o Senhor, o nosso Deus. Nós temos um compromisso com o Senhor, o nosso Deus. E é Ele que nos orienta na sua palavra, é uma palavra dele. Até eu repito, já disse isso outras vezes, para a turma que às vezes fica pesquisando coisas na internet, e escutando sites ou vídeos da internet, falando mal do dízimo, falando mal da oferta, dizendo que é algo que tem a ver com o Antigo Testamento. Ora, Deus, ele fala conosco na Bíblia inteira. E quem nos fala no livro de Malaquias, no capítulo 3, a respeito do dízimo, é o próprio Deus. A palavra está dita na primeira pessoa. É o próprio Deus falando. E ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar uma bênção tal que dela advenha maior abastança. E quando ele começa dizendo no versículo número 8, ele diz que toda a nação está roubando ao Senhor. E o povo de Israel pergunta: em que nós te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, meus queridos, o nosso Deus que disse essa palavra, que pronunciou essa palavra, ele nunca tirou essa palavra, ele nunca disse assim no Novo Testamento: isso aqui que eu falei eu estou revogando, isso aqui que eu disse eu estou deixando para lá, não é mais para poder fazer. Não existe isso. Então, meu querido, não seja enganado, não escute aquilo que você pensa que talvez seja melhor para você. O que é de Deus, e o único que é poderoso para abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. Segure na sua mão agora dízimo, a oferta, e vamos orar nesse momento. Pai celestial, nós consagramos ao Senhor nesse momento os dízimos e as ofertas que os seus filhos apresentam nesse momento para devolver ao Senhor. Nós te apresentamos também as ofertas missionárias, e eu peço, meu Deus, que a tua palavra se cumpra sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que não haja, meu Deus, falta, que o espírito devorador seja repreendido, que haja multiplicação, abundância, e que mesmo nesse período difícil, pelo qual todo mundo passa, haja abundância na casa do justo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Meus queridos, hoje é domingo de Páscoa. É domingo onde nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E eu quero falar com você algo que Deus colocou no meu coração a respeito desse tempo pascual, a respeito desse tempo de Páscoa. Nós vamos começar
por Marcos, capítulo de número 16. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Nós vamos ver a partir do versículo de número 2. Marcos, capítulo 16, verso de número 2. Vamos ver E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Nós vamos ver também o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Então, volte um pouco aí, Mateus, capítulo número 28. E nós vamos começar também pelo versículo de número 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Senhor nosso Deus, esta é sua santa e gloriosa palavra. Agora, Senhor, fala conosco no poder do nome de Jesus, porque nós precisamos, Pai, nos alimentar da palavra que sai da boca do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Meus queridos, quando nós observamos o texto de Marcos e o texto de Mateus, nós observamos algumas distinções entre a narrativa. No texto de Marcos, o que é que nós vemos? Nós vemos as mulheres chegando e já vendo a pedra removida e vendo um varão, um homem sentado de branco, o texto cita assim, na verdade era um anjo, e esse que estava sentado começa a dizer para elas que elas estavam procurando Jesus, mas que ele não estava ali, que ele havia ressuscitado. E quando nós observamos a continuidade, ele diz que Jesus, ele estaria indo adiante delas e se encontraria com os discípulos na Galileia, e era para elas anunciarem isso. Já no texto de Mateus, nós observamos o que aconteceu antes da pedra ser removida, sobre um anjo descendo e mostrando uma forma gloriosa como um relâmpago, e retirando aquela pedra, e os soldados que guardavam o sepulcro, caindo no chão como mortos. Na verdade, eles fugiram apavorados. As mulheres chegando, se encontrando com este anjo, assentado em cima da pedra, por sobre a pedra, e este anjo, então, falando com elas a mesma coisa, que o Jesus que elas buscavam
não estava mais ali, mas que ele havia ressuscitado e que elas deveriam contar isso para os discípulos. Guarde isso. Elas deveriam contar, dar testemunho desta ressurreição para os discípulos. Então, nos dois evangelhos, nós temos o relato de como foi a chegada dessas mulheres no túmulo e de como foi a ressurreição do Senhor Jesus. Na verdade, quando eu digo como foi a ressurreição do Senhor Jesus, não existe uma narrativa como isso aconteceu, o momento que ele estava ressuscitando, porque só o próprio Jesus poderia relatar isso, ou talvez um anjo poderia relatar isso, porque ninguém viu o momento em que isso aconteceu. Mas o anjo estava ali para testemunhar o que aconteceu e que Jesus não estava mais ali naquele túmulo. Quando nós falamos de Páscoa, vamos então entender a respeito dessa comemoração. A palavra é Pessá. E essa palavra, Pessá, ela tem 3 significados muito importantes para nós. O primeiro deles é passagem. E essa passagem significa passar além. De forma geográfica, é uma mudança de território, e também de forma espiritual, que é sair da escravidão e ir à liberdade. Então, Pessá é passagem. Quando nós falamos então de Páscoa, essa palavra tão somente significa uma passagem, ir para um outro lugar. E quando nós pensamos nisso, a segunda palavra é liberdade. Exatamente. Eu disse para você que essa palavra Pessá, no seu significado de passagem, significa passar além, e no sentido espiritual, passar além da escravidão e ir para a liberdade. Então, o segundo significado é liberdade. Significa que aquele povo que estava ali no Egito, como escravo por mais de 400 anos, agora seria um povo livre. Não teria mais tutores sobre eles. Eles não seriam mais escravos. E a terceira palavra é libertação. Porque era necessário que acontecesse uma libertação. Algo sobrenatural de Deus. Porque o Egito era a nação mais poderosa. E eles não podiam sair dali por força humana, pelo braço humano. Para eles saírem dali, eles teriam que ter uma intervenção sobrenatural, divina e poderosa. Então, guarde essa palavra. A palavra é Pessá, que significa passagem, libertação e liberdade. Como é que os hebreus, como é que os judeus comiam a Páscoa? Como é que eles participavam da Páscoa? Comendo um cordeiro assado de 1 ano e utilizando o seu sangue. Foi assim que aconteceu a primeira Páscoa, ungindo os umbraus da porta das casas dos hebreus, para que quando o anjo da morte passasse, matando os primogênitos nascidos ali no Egito, ele não ofendesse, não matasse, não caísse aquela maldição sobre a casa do povo judeu. Esse cordeiro deveria ser assado e deveria ser comido. Se um cordeiro fosse muito para uma família, poderia-se usar um cordeiro para 2 famílias, mas um cordeiro de 1 ano para cada família. Cada família deveria fazer esta ação de passar o sangue nos umbraus da porta. Isso demonstra para nós a nossa responsabilidade de trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. Essa responsabilidade de trazer o poder do sangue de Jesus, guardando a nossa casa, guardando o nosso lar. Comer do cordeiro significa se alimentar do próprio Cristo. Significa que Cristo é o nosso alimento, é a nossa força. E eles também, além do cordeiro, um outro detalhe importante, se sobrasse alguma coisa, deveria ser completamente queimado. Ou seja, da carne do cordeiro não poderia sobrar nada. O que sobrasse deveria se transformar em cinzas. Segundo, esses hebreus, eles também comeram o pão sem fermento, e daí veio a festa dos pães, chamado de ázimos. E por que eles comeram o pão sem fermento? Porque não deu tempo do pão fermentar, da massa fermentar. Eles tiveram que fazer o pão e comer esse pão sem dar tempo da massa ser levedada. O que isso significa? Isso tem um significado maravilhoso para nós, porque nesse caso aqui, a fermentação do pão significa soberba, significa orgulho,
significa olhar para si e pensar que é alguma coisa. O pão sem fermento, ele tem o símbolo da humildade, da singeleza de coração, da dependência de Deus. Então veja bem, eles deveriam comer o pão sem fermento, sem soberba, sem orgulho, sem pensar que eram melhores do que ninguém. Jesus, ele aponta totalmente para isso, porque ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Ele nunca teve soberba, ele nunca foi orgulhoso, ele sempre tratou todas as pessoas bem, ele trata todo mundo bem, ele trata todos de igual forma, ele ama a todos. Ele derramou o seu sangue, como o sangue daqueles cordeiros eram derramados pelas famílias, ele derramou o seu sangue, ele coloca o seu sangue sobre a nossa vida para nos proteger, para nos guardar, e ele se tornou o nosso alimento. Quando ele ceia, quando ele serve a ceia, e ele serve o pão, ele diz: isso é o meu corpo. E aquele pão que ele estava servindo ali, era um pão sem fermento, porque quando os judeus participavam da Páscoa, eles tinham que celebrar também com um pão sem fermento, e também com ervas amargas. Foi assim que aqueles hebreus, ali no Egito, fizeram e instituíram, numa ordem divina, o Pessá, a passagem, a saída do Egito. Foi dessa forma, foi dessa maneira. Agora, como é que os judeus hoje comem a Páscoa? Porque isso se transformou em um estatuto perpétuo. A Páscoa, ela deveria ser comemorada perpetuamente, nunca deveria parar de se comemorar esta passagem. Embora os judeus não tivessem conectado, e até hoje não conectaram, a Páscoa, a saída do Egito, a morte do Cordeiro, os pães, as ervas amargas, com Cristo ressuscitado dentre os mortos, com o Senhor Jesus como Messias. Eles nunca contaram as coisas assim e nunca receberam desta maneira. Como é que os judeus comem a Páscoa hoje? Muito bem, primeiro que o que nós estamos falando com vocês hoje, os judeus já comemoraram no dia 27 e no dia 28 de março. Dia 27 e dia 28 de março. Essa é a data da Páscoa para os judeus. E essa festa, ela dura uma semana. Então é diferente do que nós fazemos aqui. Eles praticam um jantar chamado Seder. E junto com esse jantar, eles fazem a leitura do Haggadah, que é um livro de histórias da libertação dos hebreus, para contar exatamente como é que foi a opressão no Egito, como que eles buscaram a Deus, como que Deus ouviu as suas orações, as pragas que caíram e como eles foram libertos. Eles não comem nada com fermento, e está aí essa simbologia de não ter orgulho, de pensar que é melhor, de ter coletividade, de ser como um corpo, de todos dependerem de Deus. E ali, quando eles fazem isso, eles têm também esse pão que é chamado matzá, que é o pão sem fermento, e eles têm uma cerimônia que se chama afikoman, que é exatamente o partir esse pão em duas partes e esconder uma das partes. E as crianças, depois que a refeição é feita e a história é contada, elas vão procurar esse pão. E quem achar esse pão que foi escondido, vai ganhar um presente. Tudo isso simbolizando o Senhor Jesus, mas eles não percebem isso ainda hoje, porque Jesus foi escondido, mas no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. O pão que é partido é o corpo de Jesus sendo partido. Estava tudo ali, tudo apontando para o Messias, tudo mostrando que o Messias viria e que haveria de sofrer. Os profetas já haviam declarado isso, mas eles, os judeus, até hoje não enxergam dessa forma, não creem dessa forma. Nós temos então essa cerimônia, e como eu já disse, o matzá é aquele pão sem fermento, porque não deu tempo de fermentar com todo esse significado. Os judeus também participam na Páscoa hoje, tomando vinho, mas também um vinho sem ser fermentado, ou seja, é muito mais um suco de uva. Mesmo sentido, a fermentação, nesse caso, é símbolo de orgulho. Eles têm também o zeroá, que é um osso com carne, e é símbolo do sacrifício, aquele cordeiro que foi morto como sacrifício. Olha que coisa interessante. Embora na casa dos egípcios o primogênito morresse, na casa dos hebreus o primogênito não morreu. Mas por que é que o primogênito não morreu? Porque eles eram melhores? Não, porque o cordeiro morreu. Alguém teve que morrer.
O cordeiro morreu para que o povo hebreu não tivesse o seu primogênito retirado, o seu primogênito morto. Alguém morreu. Em cada família havia um cordeiro sendo morto. E por conta disso, os hebreus não choravam a morte dos seus primogênitos. É o Senhor Jesus morrendo no nosso lugar, se entregando por cada um de nós, se transformando em nossa vida, sendo a nossa ressurreição. É exatamente isso que a simbologia está nos mostrando. Eles tinham também o maror, que é a raiz amarga, para se lembrar do tempo de sofrimento, do tempo de dor. O chazerete, que é o alface, também para poder significar esse amargo. E era feita uma pasta com maçã, com uva, com nozes, às vezes colocavam também canela. Isso simbolizava a argamassa com que eles tinham que fazer, ou o barro com que eles faziam os tijolos quando estavam como escravos na terra do Egito. Também era servido água salgada, para se lembrar do sofrimento, do choro, da lamentação e da dor. E o beitzá, que era o ovo cozido, e que mostrava duas coisas. Primeiro, a esperança da recuperação do templo de Salomão, eles tinham essa esperança. Segundo, eles ficavam segurando o ovo e tentando colocar o ovo, equilibrar o ovo, para que ele ficasse de pé. E ele nunca ficava de pé. Eles ficavam fazendo isso. As crianças também podiam tentar e ninguém conseguia. E isso era uma amostra de que se o dedo de Deus não estiver sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, nós não podemos permanecer de pé. Quem mantém-nos de pé é a mão do Senhor, é o dedo do Senhor, é o poder do Senhor. Essa festa, como eu disse, era comemorada em 7 dias. E eles tinham com eles um princípio importante. Eles diziam que a cada geração devemos participar, jantar, comer, como se nós mesmos tivéssemos saído do Egito, como se nós tivéssemos sido o povo que foi libertado do Egito. Em Provérbios capítulo 18, versículo número 14, existe uma versão que é a nova Bíblia na versão popular, que diz assim: a esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças. Mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse na vida. Eu lhes pergunto, onde é que nós conseguimos encontrar esperança? Onde é que nós conseguimos encontrar força de vontade? Se não for em Deus, se não for na presença do nosso Deus, só nele. E aqui eu quero dizer algo para você: a vida venceu, Jesus é a vida. Não é possível a vida perder, não é possível Jesus perder, a vida venceu. Aqui eu quero caminhar com vocês para a conclusão, para nós fazermos uma reflexão nesse momento santo que nós estamos passando aqui. Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado dentre os mortos. Ele está à direita de Deus o Pai, o Todo-Poderoso, aleluia. Ele está vivo e ele diz: eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa, diferentemente de que os judeus comemoram, nós comemoramos de uma forma em que nós enxergamos Cristo, o Senhor, o Salvador, como aquele que nos dá a vida eterna, como aquele que nos garante uma estada eterna com Ele, para a glória dEle. É nisso, meus queridos, que nós estamos firmados. É essa Páscoa que nós comemos. É dessa Páscoa que nós participamos. Da Páscoa que é Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei que virá para nos levar com Ele para a eternidade. Portanto, nós podemos passar por provas,
Nós podemos passar por lutas, mas a nossa Páscoa, ela está garantida. Tenha o seu coração firmado no Senhor. Tenha paz, tenha segurança, tenha fé. Mantenha a sua fé na presença de Deus. Esse tempo que nós passamos agora é um tempo de grande prova para todos nós e para cada um de nós. É um tempo de nós afirmarmos a nossa fé. É um tempo de nós afirmarmos a nossa confiança em quem nós temos crido. É um tempo de nós afirmarmos a nossa esperança. Eu estava conversando com os meus filhos, com a minha esposa também lá em casa, e dizendo assim para eles: olha, sabe o que significa a palavra pecado? No original, no grego, a palavra é amartia, significa errar o alvo. E sabe quando Deus disse que se o homem comesse do fruto daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer? Porque ele estaria errando o alvo. Ele estaria mostrando que a dependência dele, do homem, não era de Deus, mas era uma dependência própria, pessoal. Era uma afirmação de querer fazer a própria vontade e de querer conquistar as coisas na própria força. Isso significa errar o alvo. Meus queridos, infelizmente, a humanidade ao longo da história tem errado o alvo, porque o nosso alvo deve ser Deus. A nossa segurança está em Deus. Só nele nós estamos seguros. Só é possível ser feliz, ser alegre, ter esperança, se tiver fé em Deus. Aqui nesta terra não. O homem sempre foi violento, o homem sempre foi sanguinário. A história do mundo que nós temos, ela é contada por derramamento de sangue. Inclusive a história da Bíblia, quando você pega desde o Gênesis, você vê o primeiro casal, Adão e Eva, tendo filhos, e Caim matando o próprio irmão. E quando você vai vendo as genealogias, você vai vendo como o homem é sanguinário, como o homem é destruidor. Quando você pega a história do povo de Israel, a história dos cativeiros, é guerra em cima de guerra, é morte em cima de morte, é violência em cima de violência. O próprio Filho de Deus, quando chegou aqui, ele foi violentado. O que fizeram com Jesus? O maior suplício, o maior sofrimento que alguém poderia sofrer. O homem é violento, o homem é sanguinário, o homem quer fazer as coisas através das suas forças. Quando você vê os jornais, quando você assiste à televisão, ou quando você lê pela internet, você observa o quanto o homem continua sanguinário. O desapreço pela vida humana. O homem é o único ser que se autodestrói, que mata um ao outro, que destrói um ao outro, que pensa em acabar com a vida um do outro, por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa de posição, por causa de poder. E o homem, ele é extremamente ignorante. Por quê? Porque essa vida é um sopro, é um estalar de dedos. Mas o homem é assim. Portanto, se eu e você não olharmos para Cristo, se eu e você não buscarmos a Deus, se a nossa esperança não for o Senhor Jesus, nós nunca vamos experimentar paz. Por isso Jesus disse: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. A paz de verdade é só Jesus. A alegria de verdade é só Jesus. O contentamento de verdade é só Jesus. Eu dizia isso para minha família. Olha, errar o alvo é isso. É tentar ser realizado sem Jesus. Tentar ser feliz sem Jesus. É tentar ser uma pessoa bem-sucedida sem Jesus. Sucesso é entregar a vida para Jesus. É servir a Jesus. É tê-lo como Senhor, como Salvador. É servi-lo. É obedecer os seus mandamentos. Jesus é a nossa Páscoa. Ele nos fez passar além, ele nos deu libertação, ele nos fez livres. Nele nós vivemos a verdadeira liberdade. Vamos orar nesse momento santo. Aí na sua casa, feche os seus olhos agora, firme o seu pensamento com Deus. Pai Celestial, nesse momento, Senhor, eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã que estão juntos comigo nesse momento de intercessão, nesse momento de oração, nesse momento, meu Deus, onde nós apresentamos ao Senhor as nossas necessidades, porque nós precisamos, nós dependemos de Ti. Meu Deus, agora
venha de encontro a cada família, a cada casa. As famílias que estão sofrendo um momento difícil, estão passando por uma luta. As famílias que têm gente enferma, que tem pessoas passando por lutas, por dificuldade de saúde. Meu Deus, alcança cada uma agora, porque o nosso Redentor está vivo, nele está a nossa fé. Jesus está ressuscitado dentre os mortos, nele está a nossa total confiança, a nossa esperança. E nós sabemos, meu Deus, que quaisquer coisas que possam se acometer contra nós, aqui nesta terra, não podem nos roubar a esperança, a fé, a certeza, a convicção da salvação em Cristo Jesus, da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a nossa Páscoa. Meu Deus, nós te agradecemos, porque temos essa provisão, e a ti buscamos, porque o Senhor é tudo em nós e para nós. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos. Amém e amém. Aí na sua casa diga amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, agora eu quero falar com vocês e fazer o voto com você dos 21 dias de jejum da vitória, que começa hoje, à meia-noite. À meia-noite. Você já deve ter passado aqui pela igreja e você já deve ter pego este panfleto que nós temos aqui, com espaço para você escrever 21 pedidos de oração. Nós não temos, talvez, numa quantidade que dê para todos os membros da igreja. Nós não temos. Mas você vai poder conversar, eu até peço para a família, né? A família que tem aí marido, esposa, que tem 2 filhos, que pegue 2, né? Você que já levou, a gente inclusive já instruiu a respeito. Você leve 2, você e sua esposa preenchem um, os seus filhos preenchem o outro, dizendo quais são os pedidos, os motivos de oração pelos quais eles estarão orando. Esse é o seu pedido específico. Lá no nosso grupo de WhatsApp, nós vamos colocar os pedidos gerais, aqueles pedidos para todos nós orarmos todo dia. Mas aqui você vai escrever os pedidos específicos, particulares, os seus pedidos. Você também já deve ter recebido, já deve ter pego este ímã para colocar na sua geladeira. É um por família, marcando os 21 dias de jejum da vitória. Então nós começamos o jejum amanhã e terminamos no domingo, no dia 25, no último domingo do mês de abril deste mês. Vai ser uma bênção, meus irmãos. Nós cremos nisso, porque nós estamos buscando o Senhor. E nesse jejum, como nós já explicamos também, você vai tirar 3 coisas, conforme Daniel o fez: uma comida, uma bebida e um hábito. Então, algo que você gosta muito de comer, uma bebida, né, quizás seja o refrigerante ou o café, né, e um hábito, algo que você gosta muito de fazer. Você pode, por exemplo, ficar 21 dias sem cortar o seu cabelo. Um hábito, você pode ficar 21 dias sem assistir determinadas programações na televisão, coisas que não prestam, e tomara que você continue depois dos 21 dias, retirando e continuando sem essa programação que não presta. 21 dias, por exemplo, sem novela, 21 dias sem jornais que só falam de terror e de destruição, né? Então você pode fazer isso, que com certeza vai ser uma grande bênção para você, para sua casa, para sua família e para todos nós, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Paz seja convosco. Quero te fazer um convite agora para, junto com o pastor Mário de Oliveira, fazermos o voto para o jejum da vitória. Com certeza será uma grande bênção. Deus abençoe, em nome de Jesus. Hoje, dia 4 de abril, a partir da meia-noite, o início do jejum da vitória pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Participe com a gente, vai ser algo extraordinário. E para isto, eu convoco vocês para esta oração, para começarmos hoje esta campanha pela vitória. Senhor nosso Deus, abençoa todos aqueles que, espalhados por todo o Brasil, nos 4 cantos da nossa pátria, estarão orando e jejuando para a vitória da nossa pátria. Em nome de Jesus. Amém. Então nós começamos hoje, à meia-noite, o jejum da vitória. Na quarta-feira,
Eu espero me encontrar com você novamente para um período especial, 7º elo desta campanha que nós estamos fazendo, Libertação e Poder, e também mais um elo da poderosa corrente das 7 orações. O culto vai ser transmitido às 20h, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, suporte, passe pela prova. Estamos todos nós juntos nessa prova. Não pense que é mais fácil para um e mais difícil para o outro. Não. O que nos coloca na mesma margem é a fé que nós temos em Deus. E nós vamos vencer juntos, em nome do Senhor Jesus. Creia, mantenha a sua fé em Deus, em nome de Jesus. Muito bem, nós já estamos terminando. Gostaria que você levantasse a sua mão direita aí na sua casa, fechasse os seus olhos e recebesse a bênção final, a bênção apostólica. Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo que nós temos reunidos aqui na sua presença santa. Agora que nós nos despedimos, mantém-nos em paz, em segurança, guardados pelo sangue do Cordeiro, nos livrando na tempestade, nos livrando da tempestade, nos livrando no dia mau, em nome de Jesus. Guarda cada família, guarda, meu Deus, os homens, as mulheres, os anciãos, os jovens, os adolescentes, guarda, meu Deus, os juniores, guarda os nossos pequeninos, as nossas crianças. Deus, abençoe o nosso país, abençoe o Brasil, o estado de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. Meu Deus, que no nome de Jesus nós oramos, haja vacina para todos os brasileiros, e a maior quantidade, meu Deus, até o meio do ano. Nós oramos e profetizamos essa bênção em nome de Jesus. Nós repreendemos a Satanás, a vontade de Satanás, e dizemos que a vontade do diabo, ela não vai vingar, ela não vai prevalecer, porque a igreja do Senhor Jesus está aqui na terra, e enquanto a igreja estiver aqui, a glória de Deus há de se manifestar. Nós oramos pela salvação de milhares e milhares em nome do Senhor Jesus, pela conversão em nome do Senhor Jesus. Oramos, meu Deus, para que a soberania do Senhor, ela esteja operando na vida de todos nós, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Tempo de andar na mesma direção. É tempo de ser um com meu irmão. É tempo de vencermos as batalhas com o poder da nossa fé, de fé em fé, de glória em glória. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando histórias. Jejum da vitória. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória.